Muito bom. Vamos lá agora para a página 114, exercício 4, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto. Olha lá. Observe a tabela abaixo. Ok? Ele está mostrando esta tabela aqui, certo? Essa tabela aqui. E compare com a tabela cálculo do valor numérico das expressões que está na página 112. Eu trouxe a tabela da página 112 para cá, certo? Então essa tabela aqui que ele está se referindo, ele quer que você compare esta tabela de cima com a tabela aqui de baixo. Quais são as diferenças? Bom, discutir com seus colegas de classe e vamos discutir aqui nós, tá? Primeira coisa, eu olho essa tabela aqui e vejo o nome equação. Na de baixo eu vejo o nome expressão. Em cima equação, embaixo expressão. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Uma equação é uma expressão, tá certo? É uma expressão. Porém, é uma expressão especial. É uma expressão onde aparece o sinal de igualdade, certo? Ó, igual, 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 igual. Na expressão não tem sinal de igual, observe. Não tem sinal de igual. Então, a expressão não pode ser uma equação, tá bom? Não é uma equação. Para ser equação tem que acontecer duas coisas. A primeira, tem que ter o sinal de igual. E a segunda, tem que aparecer um valor desconhecido. Aqui o valor desconhecido é x e apresenta um sinal de igual. O valor desconhecido é p e apresenta um sinal de igual. O valor desconhecido é k e apresenta um sinal de igual. O valor desconhecido é p e apresenta um sinal de igual. Na expressão também tem um valor desconhecido. Olha lá, x, p, y e z. Só que na expressão o valor desconhecido é chamado de variável. E isso tem uma razão muito simples de ser. Chama variável porque varia. É isso mesmo, gente. Chama-se variável simplesmente porque varia. Mais nada, tá? Somente por isso que se chama variável. Olhe como varia. Aqui o valor desconhecido era 1, depois ele quer que seja 2, depois ele quer que seja 0, vai variando. Pode ser 15, menos 4, o que você quiser, tá? Varia para o que você quiser colocar. Daí, numa expressão, o valor desconhecido chama-se variável. Já numa equação, o valor desconhecido não se chama variável. Ele se chama incógnita. Pronto. Tá? Numa expressão, o valor desconhecido chama-se incógnita. Então, qual é a incógnita desta equação? É x. Certo? A incógnita desta equação aqui é x. Qual é o valor a incógnita desta equação? P. Qual a incógnita dessa? K. Qual a incógnita dessa? P. Então não confunda. Se eu falar em variável, eu estou falando de expressão. Se eu falar em incógnita, eu estou falando de equação. Variável tem esse nome porque varia. Incógnita tem esse nome porque é um valor incógnito, desconhecido, mascarado. Ninguém sabe quanto ele vale, certo? Ninguém sabe. Para a gente descobrir quanto ele vale, nós temos que resolver a equação. E nestas equações em especial, a incógnita assume sempre um valor fixo. Pode assumir 2 ou 3 valores, enfim. Depende do tipo de equação. Mas é sempre um valor fixo, ele não fica variando. Neste caso aqui, nós estamos trabalhando com as equações que depois nós vamos ver, que são equações de primeiro grau. Então ela tem uma única solução, ela só apresenta um único valor. O x só pode ser 2. Nesta equação, o p só pode ser menos 5. Nesta equação, o k só pode ser 3 sobre 2. Nesta equação, o p só pode ser 0. Viram as diferenças?
Quando varia, a variável assume um valor que eu queira que ele assuma. Eu que digo, eu quero que seja 1, quero que seja 2. Aqui eu não posso escolher, não. Aqui ele tem um valor específico, não é exato, é específico, tá? E que valor é esse? É aquele que torna a equação verdadeira. Como assim? Olha lá. Se o x for 2, você vem na equação e faz o x igual a 2. Quando o x for 2, ó, 2 menos 2, 0. Ou seja, isso aqui é uma verdade. 0 é igual a 0. Percebeu? Se o p for menos 5 nesta equação, ficaria menos 5 mais 4. Ora, menos 5 mais 4 é menos 1. Isso é uma verdade. Então, isto, P, é uma solução é a solução desta equação. Se o K for 3 meios, fica 2 vezes 3 meios. Portanto, o K é 3. Não lembra? Vamos fazer essa aqui rapidinho. 2 vezes... O K é 3 sobre 2. Ó, no lugar do K eu vou escrever 3 sobre 2. Vamos ver quanto é que isso dá. Como tem 2 em cima e 2 embaixo, eu posso cancelar. Ou, se você preferir, 2 vezes 3 dá 6. E 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Ou, se quiser, cancela o 2 com esse 2, fica só o 3, tá? Portanto, 3 é igual a 3. Isso é uma verdade. Tranquilo? Então, K realmente é a solução desta equação. K igual a 3 meios é a solução desta equação. E P igual a 0 também é a solução daquela equação. Olha lá. Se o P for 0, esse lado fica 0. Se o P for 0, aí eu vou ter 6 vezes 0. Gente, mas quanto é 6 vezes 0? É 0. Então, 0 é igual a 0. Isto também é uma verdade. Logo, P igual a 0 é a solução desta equação. Certo? Então, são essas, na realidade, as diferenças. Os nomes, equação e expressão. O nome do termo desconhecido, aqui é incógnita e aqui é variável. Variável está relacionada à expressão, enquanto a equação está relacionada à incógnita. O valor da incógnita aqui não pode ser mudado, uma vez que ele assume o valor é único, tá certo? Aqui é 2 e não pode ser outro. Aqui é menos 5 e não pode ser outro. Aqui é 3 meios e não pode ser outro. Aqui é 0 e não pode ser outro. Para quê? Para que as equações sejam verdadeiras. Já nas expressões, não. Eu posso dizer que o valor desconhecido, que a variável, tá aí o nome varia, pode assumir variados valores, tá certo? Valores distintos. Ok? Então essa é a diferença, são as diferenças básicas. Eu deixei aqui para vocês depois, por escrito, um resumo do que eu falei, tá? Na tabela deste exercício, já aparecem as soluções das equações apresentadas. Verdade, está aqui, ó. 2, menos 5, menos 3 meios. E elas são únicas, foi o que eu disse. Já na outra tabela, os valores numéricos das expressões, 2, 3, 1, menos 3, menos 2, depende do valor que a variável assuma. Tá? É diferente, pois o valor da expressão muda em função do valor numérico atribuído à variável. Então, depende do valor que eu der à variável. Tá bem, moçada? Então, essa questão só quer saber isso. Quais as diferenças entre uma tabela e outra. Tá bom? Próximo vídeo a gente vai para a questão número 5. Até lá!